Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Hoje eu vim conversar com você sobre desconfirmação, ou seja, vamos refletir sobre não ser confirmado na vida. E aí entrando, lógico, para questões emocionais. É lógico que eu posso começar a pensar em desconfirmação de uma forma. Eu confirmei alguma coisa com alguém e aí eu não posso mais ir e eu terei então que desconfirmar. Mas começa-se a pensar em possibilidades da gente entender que haverá problemas quando eu utilizo a desconfirmação para invalidar alguém ou algo. Né? Como também se eu estivesse afirmando que aquilo é uma mentira, que aquilo não existe. Então isso é uma desconfirmação. Imagine isso nas relações pessoais. A gente sabe que para o ser humano a comunicação é essencial. Né? É o único ser que utiliza palavras para conversar. Então as palavras vão fazer parte de todo esse processo de uma relação ou de várias relações que nós vamos ter na vida. Então ela é essencial. A gente sabe que desde que nós somos crianças, nós captamos mensagens das pessoas que convivem na nossa família. Então, por exemplo, se uma criança começa a chorar porque tem medo de trovão, né? E aí ela está com medo, sentiu medo, viu aquele trovão, aquela iluminação, né? Ela vai se recolher e chora. Se a família reage falando, que bobagem, não pode chorar, aquelas falas que eu imagino que muitas pessoas já ouviram, né? Então essa família, naquele momento, está desconfirmando uma emoção que está dentro da vivência daquela criança. Está dizendo para aquela criança que isso está errado, que isso não é bom, você está sentindo errado ou não deveria estar sentindo isso. E a criança vai crescendo, então, com a impressão que o melhor é ela prestar atenção no que agrada ou desagrada a sua família, para que então ela possa se sentir amada, aceita e acolhida. Então ela vai passar, ela foi desconfirmada e passará a aprender que o melhor para ela será desconfirmar a si mesma. Agora imagina essa pessoa crescendo nessa vivência. Isso vai acabar repercutindo nas vivências familiares, afetivas, às vezes de trabalho, né, amigos, enfim, todo o social da pessoa. Ela sabe que a pessoa pode aprender por excesso, né, de desconfirmações, né, que é melhor ela não prestar atenção no que ela está sentindo. E aí a tendência é que essa pessoa então vai aprendendo a desconectar e não respeitar as suas sensações e percepções. Então veja a extensão do que todo um processo pode levar para percepção e apreensão para a nossa vida desde a nossa infância. E a gente sabe que a comunicação não está só nas palavras, né? Às vezes está no que a gente diz, está no que a gente não diz. Às vezes está na expressão corporal, nos gestos, no olhar, né? A gente capta, né? E isso pode fazer com que a gente, então, vá aprendendo a se recolher. Né? A nossa sensação, validar o que estamos sentindo e entrar na desconfirmação do outro como sendo uma coisa real, e assim nós vamos desconfirmando para nós mesmos. Às vezes, né, isso vai ficando tão intenso que no mundo inconsciente isso vai tornando uma forma de expressão onde eu só vou aprendendo a prestar atenção naquilo que eu acredito, que vai atrapalhar ainda mais as comunicações. Então eu presto atenção no que eu acredito e eu começo a não prestar atenção, não valorizar aquilo que não faz parte da minha crença.
né? Então eu posso estar vivendo com uma pessoa alguma situação onde aquilo eu aprendi que não é para ser valorizado ou prestar atenção, e eu não vou prestar atenção, e pode ser que essa pessoa fique muito sentida, né? Então, veja a importância da comunicação e o quanto a partir disso nós vivenciamos situações que podem aumentar a nossa desconfirmação nas nossas percepções com a gente mesmo e como a gente deve se expressar no mundo. E é lógico que isso vai mexer com a autoestima da pessoa, com a insegurança, né? Ela vai aprender a se deixar de lado, porque esse é o caminho que ela, para se defender de algo que ela não sabia lidar, ela escolheu como forma de reagir na vida. E aí, se eu começo a me relacionar com a vida, com as pessoas, né, com essa percepção que eu só devo notar naquilo que eu acredito e não prestar atenção naquilo que o outro está expressando, porque não é importante para mim, e aí eu vou estar desconfirmando o outro. É como se eu estivesse também me relacionando na vida, né, com uma diminuição da minha capacidade de crítica, de julgamento. Eu passo a ser alguém que se relaciona na vida com menos condições de criar relações mais saudáveis. No caso da criança, por exemplo, que eu mencionei, né, mais do que desconfirmação, dependendo da frequência que isso acontece, né, a gente pode também estar chamando isso de uma invalidação emocional. Então, imagina a criança recebendo bronca porque está chorando, depois recebe bronca porque não fez isso, depois recebe bronca que não fez aquilo, depois se faz uma coisa errada, a família vira as costas. Então, essa criança que foi aprendendo a ter que agradar, né, na verdade, ela está, sem que ela se dê conta, né, ela está vivenciando uma situação de praticamente uma violência emocional. Ela está se submetendo a esse clima de violência para ser aceite, para ser amado, amada. Então, é duro, né? Então, quais seriam os sinais que a gente pode entender como sendo aqueles que então estamos desqualificando ou abrindo espaço para invalidação de uma pessoa? Na verdade, então, como nas situações em que nós minimizamos qualquer fala da pessoa ou qualquer expressão, emoção, sentimento que ela demonstre, em situações em que nós também podemos estar tirando um sarro, né, brincando com algum comportamento. Às vezes a gente brinca, às vezes a gente pode estar brincando, mas estamos desqualificando um comportamento e fazendo com que essa criança ou essa pessoa se sinta desconfortável, errada, né, e vai se perder nos relacionamentos dela. Outra coisa, se a gente começa a ignorar, né, não só desqualificar ou ridicularizar, mas também não prestar atenção, como se não tivesse sendo dito nada, né? A criança fala e eu não presto atenção, o adulto fala e eu não presto atenção. Fazer comparações, né? Mas tal pessoa não faz assim, né? Então você está induzindo essa criança ou mesmo esse adulto, esse jovem, a pensar que ela não deve fazer assim. Se ela reagir assim, ela não será mais amada. Outra questão é se questionar a memória da pessoa. A pessoa conta alguma coisa, ou a criança conta alguma coisa, não, isso não foi assim, e vai ali e conta uma história diferente, ou não, aqui você está inventando. Então nós estamos questionando a memória da pessoa. E outra coisa ainda bastante complicada é se a gente entra dizendo o que aquela pessoa deve sentir, ou deve fazer, ou deve falar. Complicado, né? A pessoa está lá dizendo pra gente, a criança está dizendo, não, eu senti isso. Não, você não está sentindo isso. Não, você chega e fala isso, não isso. Nós estamos desconfirmando
a expressão que essa criança, esse jovem, esse adulto está tendo, e é lógico, né, no caso de criança é pior, porque vai ficar mais fragilizada e segura para se expressar na vida, podendo afetar todas as áreas que a gente falou aqui, né? Vamos pensar sobre isso? Alguém pode me perguntar, então a gente não pode falar nada? Lógico que pode, né? Mas não vamos desconfirmar, né? Então a criança fala, tô com medo de chuva, né? Eu tô com medo do raio. Vamos sentar e falar assim, o que tá te dando medo? Se a criança chega e fala, não, eu tenho medo do cachorro, né? E vou começar a chorar porque o cachorro pode fazer isso, né? Ou qualquer outro animal, né? Por que você tá com medo? Ninguém vai jogar a criança lá, ninguém vai dizer que bobagem, né? Se for um cachorro bravo, é bom que ela tenha medo, né? Mas, às vezes a gente pode ajudar com explicações e aproximações para explicar que não precisa ser daquele jeito. Mas não dizer ela não está sentindo ou ela não pode sentir. Eu entendo, você está com medo, você não conhece. Você quer que eu chegue perto? Deixa eu chegar perto para ver se ele é bonzinho, né? E isso normalmente vai tranquilizando a criança, né? E assim a gente deve fazer com os adultos também, que estamos nos relacionando, né? Começa-se a dizer, brigar por conta disso ou daquilo, mas por que você está dizendo isso? Né? Você já começa a discutir, não, você não sabe de nada disso, você não sabe de nada. Que aonde vai chegar essa conversa, gente? Vamos pensar sobre isso? E aí, eu achei um texto, uma historinha de Eloy Moreno, um escritor espanhol, que chama A Criança que Conseguiu. Não sei se vocês já ouviram essa historinha, mas eu acho ela muito bonitinha. Então, dois menininhos, duas crianças, brincando num lago congelado, patinando, né? Estão ali sozinhos, né? Brincando para lá e para cá, e de repente uma parte do gelo se quebra, uma das crianças cai, ali é levado um pouco mais para baixo e não consegue sair e ele fica preso debaixo do gelo. O menininho que está do lado de fora ficou desesperado, falou assim, começou a gritar, socorro, pedir ajuda, não tinha ninguém por ali para ajudar. E ele entendeu que ele mesmo ia ter que resolver a situação. Ele vai atrás de um pedaço de pedra e começa a bater com toda a força e não estava conseguindo e fica nervoso, mas continua, não desiste, bate, até que ele consegue abrir uma fresta, né, e enfia a mão naquele buraco e consegue puxar o amiguinho. E aí, poucos minutos depois, chegaram os bombeiros, e aí que foram acionados pelos vizinhos que ouviram pedidos de socorro, e aí foram lá, ouviram toda a história que o menininho contou, né, e ficaram impressionados. Mas como assim, você tirou ele sozinho? Tirei sozinho, e explicava de novo, né? E aí eles começaram a conversar, mas isso não é possível, como é que esse menino tão pequeno conseguiu tirar esse outro menino daí de dentro, quebrando essa massa, né, essa espessura de gelo? E aí ficavam discutindo, e nisso passou um senhor ali, e ouvindo essa história, virou para os bombeiros e falou, eu sei como é que ele fez isso. Aí os bombeiros, como? Como é que ele fez isso? Assim, porque não tinha nenhum adulto ali para dizer que ele não podia. Olha, eu acho emocionante essa historinha. Eu acho muito emocionante porque, né, porque diz quanto muitas coisas que nós aprendemos quando éramos crianças, que foram ditas pra gente que a gente não podia ou não conseguiria, se a gente obedece e não questiona, a gente não vai conseguir fazer muitas coisas das quais somos capazes, né? E eu vejo muitos adultos ainda nessa situação. Eu queria ainda trazer uma situação, estava atendendo um jovem transexual, né, um homem trans, jovem, e enfim, estávamos conversando sobre algumas perdas, né, de vidas que ele teve recentemente, e aí
ele começou uma das perdas foi a avó dele, e ele começou a falar da infância dele com a avó dele, né? E que uma das coisas mais gostosas que ele tinha de lembrança dela é que a família queria que ele se vestisse de menina, né? Usasse vestidinho, e ele não queria, um homem trans. Ele não queria, e a avó, quando ele era pequenininho, escutou. E aí queriam contar para ele historinha de princesa, e ele falava, eu não quero historinha de princesa, eu não quero historinha de princesa. E a avó, gente, escutou. Então, ela confirmou o desejo desse menino trans. Ela deu para ele aquilo que ele queria. Então, em vez de contar a historinha da Branca de Neve, você me desculpa se estiver me ouvindo eu usar os bichinhos errados, né? Ela contava a história da cobra com os 7 dragões. Eu sei que eu estou usando o bichinho errado, não escrevi na hora. Eu fui autorizada a falar disso, né? Porque eu achei muito bonito, me emocionou, né? Essa avó, né? Que já era uma senhorinha, está vendo a dor daquele menino trans, né? Que ainda não estava nem vivendo essa questão, não era essa questão da época, mas essa avó visualizava uma criança que não queria ouvir história de princesa. E ela mudou a história e criou uma história em cima da história que existia para poder deixar essa criança feliz. Então, gente, isso é confirmação. E confirmação é amor, né? Eu poder confirmar que a pessoa está sentindo e que aquilo que ela está dizendo tem valor, é importante, não é para ser desrespeitado, né? Isso é um ato de amor. Estou contando que isso é algo muito importante da gente pensar, muito importante da gente levar na nossa vida, para que cada um possa prestar atenção. O que você está fazendo com o outro está confirmando ou desconfirmando? Não estou falando para desconfirmar, para desagradar. Eu estou falando de desconfirmar para que eu não seja desagradado. Então eu preciso desconfirmar. Ou eu me desconfirmo para agradar ao outro. Será que tem alguém fazendo isso? Vamos refletir sobre isso? Vamos pensar que quando eu me confirmo, eu estou me amando? E se eu me relaciono com alguém e confirmo, né? Se eu percebo, escuto, respeito, confirmar isso. É escutar, respeitar e não querer que a pessoa seja outra pessoa para que ela tenha o nosso afeto. Isso é amor. Você consegue isso? Que legal, né? Se tá difícil, vamos procurar ajuda, porque é tão bom quando a gente se respeita e consegue viver relações de respeito. Se você gostou, deixa seu like, indique para amigos, amigas, amigues. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se cuida, se respeita.